Sejam bem-vindos, meus caros alunos, meus queridos alunas. Estamos aqui por uma Química Sem Segredo. Nessa aula, nós vamos estudar a nomenclatura dos hidrocarbonetos de cadeia ramificada, ok? Mas antes, vou pedir para vocês, se essa aula fizer diferença para você, não esqueça de compartilhar, de curtir, compartilhar com seus amigos, seus colegas, seus grupos. E também inscrever no canal, né, para que possa auxiliar o crescimento do mesmo. E também você receber as notificações, né, todas, tudo aquilo que for lançando no canal, você vai sendo avisado, não é isso? Então vamos lá, vamos iniciar o nosso trabalho. Então, os hidrocarbonetos de cadeia ramificada, eles têm várias possibilidades de cadeia, né? Então, você deve escolher dentre essas possibilidades a cadeia que nós chamamos de cadeia principal, né? Como é que eu escolho isso daí? Como é que eu escolho a cadeia principal? A cadeia principal, se a cadeia for saturada, a cadeia principal é a maior cadeia, aquela que tiver o maior número de átomos de carbono. Se o hidrocarboneto for insaturado, quer dizer, tiver ligação simples, olha, ligação dupla, ligação tripla, a cadeia principal é aquela que tiver o maior número de carbonos, mas que tenha a insaturação. Ligação dupla, ligação tripla, não pode ficar fora da cadeia principal, certo? Agora, se existir mais de uma possibilidade, você olhou, né, tem duas cadeias com 6 átomos de carbono, por exemplo. A cadeia principal é aquela que for mais ramificada, né? Preferência para mais ramificada. Então, tá aí o exemplo de um alcano, né? Cadeia saturada, tá vendo? Aqui eu tenho 6 carbonos, tá vendo? Aqui eu tenho 7. Então, a cadeia principal é essa que desce. A maior cadeia. Não tem dupla, não tem tripla, não tem problema, né? Aqui outro exemplo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Bom, essa não pode. Mas essa tem 6 e essa também tem 6. Quando eu tenho mais de uma possibilidade, eu devo pegar a cadeia mais ramificada. Nesse caso aqui, se eu pegar a reta, eu tenho uma ramificação com 2 carbonos. E se eu descer, eu também tenho uma ramificação com 2 carbonos. Então, tanto faz. Aí você pode optar, né, pela reta ou descer. Bom, olha aqui esta, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo? Tem mais de uma cadeia com 6 carbonos. Então, aí eu tenho que escolher a mais ramificada, certo? Se eu pegar a reta, ó, eu tenho uma ramificação só, com 3 carbonos. E se eu descer, eu tenho duas ramificações. Tenho uma ramificação com um carbono e uma outra ramificação com 2 carbonos. Então, a mais ramificada é a cadeia principal, é a que desce, certo? Continuando, aqui eu já tenho ligação dupla, tá vendo? Então, essa parte aqui, ó, tem que fazer parte da cadeia. Então, se você olhar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A cadeia maior é essa. Mas não pode ser, porque essa dupla tem que estar na cadeia. Então, eu tenho que começar daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. É a reta, né? A maior cadeia que tem a insaturação. Então, na realidade, que não é a maior cadeia do hidrocarboneto, a maior cadeia que é essa. Mas a principal é a que tem a dupla, certo? Olha aqui. Aqui eu tenho uma ligação tripla, tá vendo? Então, essa parte aqui tem que estar na cadeia, certo? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui desce é a cadeia principal.
é a maior cadeia que tem a ligação tripla. Legal? Aqui, olha, eu tenho duas duplas, tá vendo? Então, as duas duplas têm que estar na cadeia. A maior cadeia é essa aqui, ó. Mas ele ficou uma dupla de fora, não pode. As duas duplas têm que fazer parte da cadeia principal. Ok? Beleza? Bom, depois que você escolheu a cadeia principal, você vai numerar essa cadeia. Para que que você vai numerar a cadeia? Porque você precisa dizer qual é o carbono, o número do carbono que o radical, que a ramificação está ligada, que o substituinte está ligado. Então, precisa numerar para isso. Aqui eu tenho uma ramificação, tá vendo? Com três carbonos, é o radical propil. Esse propil está ligado em qual carbono? Nesse. Qual é o número dele? Ele poderia estar aqui, por exemplo, de algum outro número. Então, eu preciso numerar para isso, tá? Para dizer aonde onde estão as ramificações. Beleza. Como é que eu vou numerar? Se a cadeia for saturada, você vai começar pela extremidade mais próxima a um dos radicais, certo? Se os radicais estiverem equidistantes, você vai dar preferência para a ordem alfabética. Então, metil e etil estão equidistantes. Vou dar preferência para o etil. Se a cadeia for insaturada, aí eu vou olhar o quê? A insaturação. Aí não vou olhar a ramificação. Lado mais próximo da insaturação. A mesma coisa, se ela estiver equidistante, você vai dar preferência para a mais ramificada, certo? Beleza? Então, não esqueçam disso. Se as insaturações e as ramificações estiver tudo empatado, estiver tudo equidistante, a preferência é para o primeiro radical da ordem alfabética. O que eu disse, metil e etil, vou dar preferência para o etil, ok? Então vamos lá, vamos treinar? Aqui, qual é a cadeia principal? Essa aqui que é a maior, não é? Um alcano. Numerando a cadeia, olha o radical aqui, ó. Eu tenho que numerar pelo lado mais próximo dele. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui é mais perto. Então, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bom? Quer dizer que o meu radical metil está no carbono número 3, tá vendo? Não está no 4, não está no 2, está no 3. E aqui, qual é a cadeia principal? A reta tem 6, aqui desce tem 6. A reta tem uma ramificação, aqui desce tem duas. Já. Ou seja, a reta tem o isopropil, aqui desce tem o metil e o etil, mais ramificado. Então, ela é a cadeia principal. Aí eu vou numerar a cadeia pelo lado mais próximo da ramificação. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Então, fica mais perto. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Continuando. Outro exemplo aí, ó. Cadeia principal. Pode ser assim, mas assim tanto faz, né? 6 aqui, descendo tem 6. Mas aqui desce tem mais ramificações, não é isso? Certo? Numeração. 1, 2, cheguei no radical. 1, 2, cheguei no radical. Empatou, não empatou? Só que existe um terceiro radical. Então, quando empata e tem mais radicais, olha os outros. Então, aqui empatou, vou esquecer esse, vou olhar esse agora. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Vou começar por aqui, que está mais perto do etil. 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Outro aí, ó. Cadeia principal, qual é? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, tanto faz eu vir aqui ou assim. Não tem dupla, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa é a cadeia principal, não é? Vamos numerar a cadeia? 1, 2, 3. Cheguei na ramificação. 1, 2, 3. Cheguei na ramificação. Não tem uma terceira ramificação igual tem aqui para desempatar. Então, quando está empatado mesmo, de verdade, aí eu olho a ordem alfabética. Esse radical é o metil, esse radical é o etil. Então, não dou preferência para ele. Está mais perto daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Legal? Beleza. Aqui, ó. Opa! Cadeia principal é a que desce mais ramificada, não é? Essa parte tem que estar na cadeia. Numeração, lado mais. Agora eu não vou olhar a ramificação, não, preferência da dupla. Lado mais próximo da dupla.
Um, dois, três. Um, dois, três. Empatou? Aí eu vou olhar a radical. Um, dois. Um, dois, três, quatro. Então, o que está mais perto? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Certo? Aqui, ó. As duas duplas têm que estar na cadeia principal. Então, essa é a reta, não é? Um, dois, um, dois. Empatou? Aí eu vou olhar esse. Um, dois, três, que está mais perto, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Legal? Olha lá. Cadeia principal. As duas duplas têm que estar nela. Então, essa é a cadeia principal, né? Numeração, lado mais próximo da dupla. Um, dois. Chegou na dupla. Um. Então, aqui está mais perto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis carbono. Entenderam aí como é que numera? Beleza? Olha aqui. Cadeia principal. Essa tem seis, aqui dessa tem seis, aqui dessa é mais ramificada, não é? Se eu pegar a reta aqui, ó, tem uma ramificação só. Se eu descer, tem essa e essa, não é? Então é aqui dessa. Numeração da cadeia lá mais próximo da tripla. Não vou olhar a radical. O radical aqui está mais perto. Tem que olhar a tripla. Um, dois, aqui está mais perto, não é? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Certo? Beleza. Pronto. Escolhi a cadeia principal, numerei a cadeia principal, aí vem o nome. Eu vou dar o nome para o hidrocarboneto. Como é que eu vou fazer? Primeira coisa, eu dou nome para as ramificações, dou nome para os substituintes, os radicais. E esse nome tem que ser na ordem alfabética. Então, se eu tenho lá radical metil, etil e propil, eu tenho que falar primeiro o etil, depois o metil, o propil é o último. Ordem alfabética, certo? Tá bom? E aí, eu preciso dizer a qual carbono cada um está ligado. Então, antes do nome do radical, você vai colocar o número dele. Então, se o metil estiver ligado ao carbono 3 da cadeia principal, então você vai colocar 3 hífen metil. Se o etil estiver ligado ao carbono 5 da cadeia principal, eu vou colocar 5 hífen etil. Entre o número e o nome tem que ter hífen, certo? Beleza. E se eu tiver mais de um radical? Vamos supor, eu tenho dois radicais metis, eu tenho três, quatro radicais metis. Aí eu não vou falar o metil duas vezes, três vezes, não. Se eu tenho dois radicais metis, eu vou falar dimetil. Se eu tenho três radicais metis, trimetil, quatro tetrametil, cinco pentametil, certo? Só que esses prefixos não são contados na ordem alfabética. Se eu falar tetrametil, você vai olhar a ordem alfabética, o metil. Dimetil, vai olhar o metil, não olha o di, o tri, o tetra e o penta. Agora, quando você tem radicais com o mesmo tanto de carbono, por exemplo, três carbonos, eu tenho o N-propil e tenho o isopropil, ou sec-propil, não é? Beleza. Quando isso acontece, desses radicais, desses prefixos, o N, sec, o iso, o tec, só vai entrar na ordem alfabética o iso, certo? Somente o iso que entra na ordem alfabética, tá bom? Então vamos lá. Aqui, cadeia principal é a que desce, que é a maior, numerando pelo lado mais próximo aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, eu tenho metil está ligado ao carbono 3. Então, eu falo o quê? 3 metil, certo? Então, 3 metil. A cadeia principal tem 7 carbonos. É um alcano, cadeia ligação simples, não é epitano. Então, 3 metil epitano. Aí eu coloquei um if, tá vendo? Metil epitano. Quando a cadeia principal for epitano ou hexano, começa com H, você tem duas opções. Eu posso colocar metil hífen epitano com H, ou eu posso tirar o H e tirar o I, falar metilepitano emendado. Pode fazer isso, tá certo? Pode encontrar as duas coisas. Cadeia principal está aqui, né? Numerando aqui, lado mais próximo da ramificação, tá lá. Agora, eu tenho o radical metil, que está no carbono 2, o radical etil, que está no carbono 3. Vou falar primeiro o etil, porque é a ordem alfabética. Então, 3 etil, porque o etil está no carbono 3, sempre o número vem antes do radical.
3 etil, 2 metil, cadeia principal, hexano, hexano. Então, 3 etil, 2 metil, hexano. Olha lá. Eu posso colocar metil, hífen, hexano com H, ou posso tirar e colocar metil, hexano. Certo? Olha lá, pessoal. Aqui, cadeia principal é que desce, que é a mais ramificada. Numerando, 1, 2, empatou, vou desempatar aqui. Aqui está mais perto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu tenho o metil do carbono 2, o metil do carbono 5. Então, eu vou falar dimetil. Aí eu tenho que colocar os dois números antes. 1, 2, 1 e o 5. 2,5. Entre os números tem que colocar a vírgula. Então, não esqueça. Entre números eu coloco vírgula. Entre número e nome eu coloco hífen. Entre nome e nome, hífen também. Certo? Então eu tenho 2,5 de metil. Só que primeiro eu tenho que falar o etil, não é? Porque o di não conta na ordem alfabética. É metil. Metil e etil. O etil está primeiro. Então, ordem alfabética. 3 etil, 2,5 dimetil, hexano. Tá vendo? Esse é o nome, né, do composto, desse hidrocarboneto. Ok? Certinho? Ó, entre nome e número eu ponho o hífen, nome com nome e hífen, e entre números a vírgula, tá vendo? Aí eu posso colocar 5,2? Não, na ordem. 2,5. Certo? Ah lá. Cadeia principal, aqui desce, a maior cadeia. Tá aí. Numerando. 1, 2, 3, 1, 2, 3, empatou. Vamos dar preferência para o etil, que é o primeiro da ordem alfabética. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não é? Esse radical está no carbono 3, esse está no carbono 5. Então, 3 etil, 5 metil, epitano. Posso colocar metil epitano, com hífen, ou metilepitano, sem um H. Tá certo? Olha esse daqui. Cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Empatou? Tem uma ramificação aqui, ó. Aliás, aí aqui dá 6, aqui também dá 6. Se eu pegar essa aqui, ó, tem uma ramificação com 3 carbonos. E se eu descer, eu tenho uma ramificação com 3 carbonos. Tanto faz, né? Então tá aí a cadeia principal. Numeração, lado mais próximo da ligação dupla. Então começa por aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Esse radical é o propil, 3 carbono, propil. N-propil, a valência da extremidade, tá vendo o radical? Desconsidera a cadeia, o radical é só isso aqui, ó. Então, no radical, não na cadeia esse carbono é secundário, mas no radical ele é primário. Então, todas as vezes que a valência estiver na extremidade é N-propil. Só que eu já disse para vocês que o N ele é opcional, não preciso falar o N, né? Então, eu posso falar só propil. Então, fica 3-propil ou 3N-propil. O N não conta em ordem alfabética, não, tá? E aí eu tenho que dizer também aonde está a dupla, porque a dupla está aqui, mas ela poderia estar aqui, ela poderia estar aqui, não é? Então, a dupla ela está entre o carbono 1 e o carbono 2. Eu sempre vou falar o menor número, certo? Então, aqui eu tenho hex ou hexa, 6 carbono, certo? Um eno, a dupla está entre o carbono 1 e o 2, certo? Mas primeiro eu tenho que dar o nome do radical, não é? Então, 3-propil, hex, 1N. Tá lá. 3-propil, hex, 1N. Ou posso escrever hexa, 1N também pode aparecer, certo? Aqui, cadeia principal A, que desce, que é uma ramificada, uma ramificação, vai que desce, tem duas, né? Então, essa é a cadeia principal. Lado mais próximo da tripla, estou indicado, não é? A ramificação mais próxima é aqui, mas tem que olhar a preferência para a tripla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, o etil no carbono 4, metil no carbono 5. Então, 4 etil, 5 metil,
Hex. Hexa, 2 ino. A ligação tripla entre o 2 e o 3 eu falo menor. Então, tá aí. 4 etil, 5 metil, hex, 2 ino. Tá legal? Certo? Aqui, cadeia principal é essa, não é? 1, 2, 1, 2. Empatou na dupla? Então é aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não é? Então, como é que fica? Eu tenho um metil ligado ao carbono 3. Então, 3 metil. Agora eu tenho duas duplas, tá vendo? Então, agora não é eno, é dieno, duas duplas. E se eu tenho duas duplas, eu tenho que ter dois números, um para cada dupla. Essa dupla aqui está entre o carbono 2 e o 3, eu vou falar o 2. Essa aqui está entre o 5 e o 6, eu vou falar o 5. Então, 2,5 dieno, duas duplas, tá certo? Então, vamos lá. 3 metil, epit, ou hepta, 2,5 dieno. Ok? Duas ligações duplas. Aqui. O que eu tenho aqui? Cadeia principal, a reta, tem as duas duplas, não é isso? Numeração, lado mais próximo dela, que está mais perto que aqui. Ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Agora, lado mais próximo, eu tenho um radical etil no carbono 2, tenho um radical propil no carbono 3, radical metil no carbono 5. Então, como é que fica? Primeiro eu vou falar o etil, depois o metil e depois o propil, ordem alfabética. Legal? Então, como é que fica? 2 etil, 5 metil, 3 propil, x 1,4 dieno. Tá vendo? Eu tenho dupla entre o carbono 1 e o 2, eu falo 1, entre o 4 e o 5, eu falo 4. Então, 2 etil, 5 metil, 3 propil, x 1,4 dieno. Certo? Beleza, pessoal? Joia! Então, aí, nós encerramos a nomenclatura dos hidrocarbonetos de cadeia ramificada. Importante exercitar para fixar tudo isso aí, né? São regrinhas que eu preciso fixar. O hidrocarboneto, a função hidrocarboneto, ela é fundamental, porque nela a gente vai fixando essas regrinhas e as outras funções que nós vamos estudar, também vamos usar as regras, né? Certo? Beleza? Então, a aula te ajudou? Você conseguiu entender melhor? Então, curte, compartilhe com seus colegas, seus amigos, nos grupos de vocês, né? E também inscreva, não esqueça de se inscrever no canal, isso vai ajudar muito a gente no crescimento do canal e também a possibilidade da gente ir incrementando, aumentando mais coisas, né? Que você interessa, né? Ok? Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.